né? Tem pessoas que dão aula num lugar só. Eu estou aqui porque vocês possam, no espaço pequeno, vocês possam ver mais a transparência, mas eu vou um pouco para cá, vou um pouco para cá, né? Eu estou usando o espaço da maneira que eu posso aqui. Mas se eu tivesse um lugar mais amplo, eu já teria ido ao outro lado, já teria voltado e tal, e por aí vai. É inteligência espacial. Inteligência musical. Usar a música, usar a voz, porque a voz é um instrumento musical. Né? Não sei se muitos sabem disso, a nossa voz é um instrumento musical. Né? A maneira como nós usamos, o tom que a gente usa, uma hora de fala mais grave para chamar a atenção para alguma coisa, a hora de fala mais agudo para botar uma piada de repente, dependendo da pessoa, né? Então a voz é um instrumento musical. Então você saber modular a sua voz é trabalhar com a inteligência musical. E usar música, usar sonoridade também na hora que você está apresentando alguma coisa. Muitas vezes você está apresentando um assunto, você faz um clipe de imagens com som, por exemplo. Isso pode ter um efeito, isso tem um efeito muito mais amplo sobre o aluno de uma maneira geral. Inteligência sinestésica corporal, como usar o corpo. Né? Imagina se eu dou uma palestra de motivação assim. Bom, vamos falar sobre motivação. Todos nós temos que ficar motivados. Motivação é bom. Isso, vamos adiante. Né? Nós temos que ficar animados para conseguir aquilo que a gente quer. Né? Animação, gente. E aí, gente, vamos lá, né? Tem gente que não sabe por que seus vendedores não vendem, que eles ficam, gente, então, vamos vender isso, né? Às vezes a gente observa isso no consultório, algo do tipo, e aí, como é que está seu casamento? Tá ótimo. Excelente. As pessoas fazem isso, né? Prestem atenção. Então, não só você saber ser mais congruente com você mesmo, como também usar isso. Então, se você está falando de alguma coisa que se expande, use o seu corpo de uma maneira que ajude a dar essa ideia. Se eu quero, por exemplo, que você preste atenção, imagina se eu dissesse assim, agora preste atenção no que eu quero dizer e fico pulando na frente de você. Eu estou usando o meu corpo de uma maneira que vai atrapalhar a sua concentração. Então é muito importante eu poder usar o meu corpo de uma maneira que contribua com a mensagem que eu estou transmitindo de uma maneira geral. No caso do Pelé, do Zico, são pessoas fantásticas que treinaram para fazer passes fantásticos. O Zico, com aquele passe que ele jogava no cantinho da trave, entrava, ele ficava treinando depois de horas aquilo ali. Tem um documentário fantástico sobre ele. Então ele desenvolveu uma coisa corporal muito específica para obter um resultado bem específico. Então é um outro tipo de inteligência. Inteligência interpessoal é a capacidade de conhecer o outro, de se comunicar com o outro, de poder mandar sua mensagem e ser entendido, ser compreendido. Né? Eu tenho uma amiga que é até professora de línguas também, que diz assim, a gente tem que dar razão para quem não tem, quem tem não precisa. Então não adianta você ter certeza e ninguém entender. Né? Então, o interessante, a mesma coisa, não adianta você entender o que a pessoa está falando e a pessoa que está ouvindo você na tradução não entender. Então, é muito interessante que a gente conheça o outro, aquele outro que está recebendo a sua comunicação. Como é que é essa outra pessoa? Mas ele não é do meu jeito, eu sou diferente, eu tenho razão. Okay? Muitas vezes você vai ter razão, não vai vender, vai ter razão, não vai ter a adesão da pessoa no seu projeto e por aí vai. Então é muito importante conhecer os canais para que você consiga que aquilo que é importante para você seja plena e ativamente agora compreendido pela outra pessoa. Finalmente, a inteligência intrapessoal. É a capacidade de se autoconhecer, de se autoexplorar, de saber aquilo que está dentro de você, né? Ou seja, como é que você está, né? Em relação à educação, seja como agente da educação, seja como sujeito da educação. Talvez muitas pessoas ouvindo isso aqui são pessoas que vão fazer concursos públicos também. Toda hora pego alguém para fazer coaching que está fazendo concurso público. E também essas pessoas têm que aprender a estudar. Por exemplo, eu volta e meia ouço algo do tipo assim, eu não tenho paciência de ficar horas estudando, né? São pessoas muito sinestésicas, gostam de movimento, né? Eu não consigo ficar horas e horas estudando na frente de um livro. Eu falo, bom, você tem um gravador de MP3? Eles têm um grave, aí vai dar uma volta na Lagoa Rodrigo de Freitas, vai caminhar, vai exercitar todo o seu sinestésico, enquanto você vai estudando. Aí a pessoa volta, tem prazer caminhando, associa prazer a estudar, e estudar vira uma coisa boa. Né? Então é muito importante você se conhecer
para que você possa fazer aquilo que dá certo, né? Eu tenho algumas características enquanto palestrante. Eu, às vezes, gostaria de ser mais engraçado, né? Porque eu acho barato as pessoas que contam, que têm um humor refinado, que contam piadas, mas eu não sou assim, né? Eu vou por outros caminhos, né? Eu já tentei, eu até conto piadas, tem dias que eu estou mais inspirado, mas eu não sou igual algumas pessoas que conseguem contar um monte de piada, todo mundo rola de rir, né? Eu vou por outros caminhos, né? Eu sou diferente. E cada um tem a sua individualidade. Eu acho que nós sempre podemos desenvolver competências. Ainda tem outros tipos de inteligência, só para a gente fechar, que não são do Gardner, que foram sugeridas pelo Daniel Kahneman, que é a inteligência emocional, que na verdade pega várias dessas inteligências aqui, a capacidade de você distinguir emoções que existem dentro de você. E ele publicou ano passado, se não me engano, algo muito interessante chamado inteligência ecológica, né, que é você, enquanto uma pessoa no planeta Terra, sabendo que você é um agente que, de alguma maneira, contribui no sistema caótico para o planeta Terra ser o que é. Então você, enquanto agente que vive no planeta Terra, tem uma cota de contribuição para fazer o planeta se tornar sustentável, habitável. Então ele chamou de inteligência ecológica, que é um outro tipo de inteligência.